confuso por conta do... Eu troquei, Recording is on. por conta do computador que eu troquei, então pode ser, eu acho que talvez eu volte a usar. É uma pena que o Google Meeting não me dê essa opção. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok. Eu acho que eu estava com duas coisas abertas aqui do Google Meet. Ok. E aí, vocês estão vendo aí a página direitinho? Estão vendo que eu estou abrindo aqui deixa eu ver o que eu tenho que abrir aqui. É justamente o capítulo 16, adjetivos. Vou ver se ele acha aqui. Para eu trabalhar direto aqui. Eu tentei trabalhar ali naquela página e não foi legal. Ok. O que eu vou tentar fazer, eu vou abrir essa página aqui do Gusso, porque eu tentei trabalhar exatamente aqui. E o melhor, talvez, fosse eu imprimir. Não. Ok. O Jitsi já está gravando, já temos aqui o recording. Tá. Gente, continuando de onde nós paramos, deixe-me abrir aqui. Deixa eu deixar num tamanho bom para vocês aqui. Ok. Então, ainda falando, Pedro, as palavras estas, aqui nós temos eu queria poder escrever aqui, mas não estou conseguindo. Alçar, desenhar, ok. Ô, professor? Diga. O senhor disse que o tauta é estas? Tauta é o mesmo que o verbo aute, que seria o pronome, só que ele é usado como possessivo. Demonstrativo. Desculpe, demonstrativo, bem lembrado. Obrigado. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o texto que nós estávamos... último instantâneo. Está aqui. Aula de grego. Nosso texto era de... Por que eu tenho dois... Atos 10, 4. Isso. Mas ele está me avisando que eu tenho dois meetings abertos. E não é para ter dois meetings abertos. Ok.
Tem algum meeting aqui que eu tenho que fechar antes de continuar, senão ele vai me dar sempre... Ah, tá aqui. Descobri. É porque ele abriu... Ah, ok. Ele perguntou se eu queria abrir, e eu mandei abrir. Agora sim. Agora ele não vai... Eu vou conseguir. Vocês estão vendo a minha tela azul aí, do fundo do mar. É o senhor mergulhando? Eu estou tentando, rapaz, está difícil. Não, na foto. Não, sou eu nada. Porque, imagina. Quem dera. Mas não sou eu, não. Fechar. Ok. Agora vamos achar aqui. Esse verbo incompleto e tal. Tá. Gente, que dificuldade. Não consegue. É. Então, olha só, Atos... Atos 10, qual é o texto? É a vinda... 4:4. Ah, 4:4, ok. Então, 4:4. E Pedrão lá no Cornélio. Uhum. É 4:4 mesmo? Deixa eu ver. Exato. 44. 4:44. 4:4, 8A. 10:44. Capítulo 10, versículo 10. Ah, tá, ok. Perdão. Eu aqui. Estou aqui. Então, vamos lá. Etila luntes tu Petro tarrema tauta. Então, olha só. O tauta é um pronome demonstrativo. Ele está no acusativo plural neutro e ele significa, ele se refere a tarremata, que o tarremata, como o nosso querido colega aí me corrigiu, está no acusativo plural neutro, tá? Não está no nominativo. Então ainda falando Pedro, as palavras estas, poderia ser estas palavras, epepesen, o verbo é o verbo epipto, que significa cair sobre, ok? Caiu sobre, sobre eles, né? No caso, top pneumatohagion está no nominativo, é o sujeito da frase. Então, o Espírito Santo caiu epipantas sobre todos, deixa eu aqui, sobre todos os que estavam ouvindo, a contas estavam ouvindo Tom Logan. Isso aqui é só uma coisa interessante, que é o seguinte, aqui eu consigo fazer o que eu quero, F8. Você tem F8... do programa, desenhar na tela, está aqui. Olha só, você tem o laluntos, o acuntas,
aqui não ficou legal, mas tá bom. Então, você tem duas palavras aqui no gerúndio, no particípio presente. Então, enquanto ainda falando, né, sobre os que estavam ouvindo, estes dois verbos têm ações simultâneas no texto, tá? E aqui, esse caiu, ele indica uma ação que começa junto com o falar. Note, começa logo em seguida ao começar do falar. Quando ele começa a falar, as pessoas começam a ouvir. Então, você tem um processo de fala e de ouvir, ok? Durante esse processo de fala, você tem a queda do Espírito Santo, quer dizer, a descida do Espírito Santo, que vai acontecendo enquanto a fala está ocorrendo. Percebem como o uso dos verbos em grego faz com que a leitura fique muito mais rica e muito mais profunda, tá? Então, voltando aqui, exestesan é admirando-se, pois os ekperitome. Como é que vocês traduziram isso aqui? Hoi ekperitome. O que é peritome? Maravilharam? Sim, exestesan maravilharam-se. E maravilharam-se Da circuncisão. Circuncisão. Então, olha só, é aquela preposição que significa de dentro para fora, né? Os que eram da peritomê. Peritomê é da circuncisão. Então, eu botei ficaram admirados. Tá? Ficaram admirados também serve, porque o verbo está no aoristo ativo. O ideal seria traduzir por admiraram-se, tá? O verbo ex-histemi, quer dizer, tornaram-se perplexos, é essa a ideia. Mas o ideal seria traduzir na voz ativa. A voz passiva é possível de tradução, mas sempre lá no final. Lembra que quando nós traduzimos logo no início, a gente procura traduzir o mais literal possível. Então, foi uma ação ativa dos da circuncisão. Eles ativamente se admiraram, os da peritomê. Peri é ao redor, tomê é cortar. Então, peritomê é circuncisão. Pstoi, que seria os crentes, os que creem da circuncisão, sendo Nelton, Pedro, se aproximando de Pedro, que eles... Professor, diga. No meu caso, eu encontrei da seguinte maneira. E os crentes circuncidados se reuniram com Pedro, o exortando. Sim, olha só. E admiraram-se os crentes da circuncisão, se reunindo, se aproximando de Pedro, mas o exortar aí não está presente. E acompanhavam a Pedro. Porque também sobre os gentios... Sim, admiraram-se os crentes da circuncisão que estavam acompanhando a Pedro, uma boa tradução. Estavam acompanhando junto a Pedro, que também sobre etne, sobre os gentios. Perfeito. Certo? Etne é a expressão para gentios, a expressão para o povo de Israel esqueci aqui, daqui a pouco eu lembro. Que aí fica. Redoré, diga. Que até mesmo mesmo nos gentios,
O dom do Espírito é derramado. O dom do Santo Espírito é kitai, é derramado, exatamente. Aqui você traduziu corretamente no passivo, tá? Essa palavra está realmente no passivo, tá? Ecuon gar, aqui ecuon é ouviram, pois... Reverendo, Oi. Na minha tradução não entrou dom, não, entrou o derramar do Espírito Santo. Tá. A palavra dorea, ela só pode ser traduzida por dom. Você interpretou que o epepesen equivale ao dorea. Eu diria que numa tradução mais livre, essa tradução é perfeitamente válida, porque o que admirou foi, de fato, o derramar. Mas o derramar do Espírito, ela está aqui. O derramar do Espírito. Dorea é uma palavra, quer ver? Quando eu clico nela aqui, olha o que acontece aqui do lado. Dorea. Dom, dádiva, presente. Ok? Aqui, epepesen, vem do verbo epipto, que é cair, vir ou fazer pressão sobre, deitar sobre alguém, cair nos braços de alguém, cair sobre alguém, apoderar-se, tomar posse, do caso do Espírito Santo em sua inspiração e impulso. Tá? Eu coloco aqui no Logos, eu coloco o dicionário linkado ao texto grego. Se eu clico aqui, olha, akekitai, ele me dá o verbo na raiz, ó, ekekeo, que significa despejar, derramar. Então, admiraram-se que o dom do Espírito Santo, né, do Santo Espírito, também foi derramado sobre Taetne, sobre os gentios. Ok, Carlos? Voltando aqui. Ok, pastor, obrigado. Tá. Então, o restante da tradução vocês já viram. O que eu quero? O que é mais importante agora é a gente trabalhar essa questão aqui dos adjetivos. Então, a gente já tem, percebam que nesse texto aqui, ele já colocou, ele assinalou alguns adjetivos, ele poderia, aqui é um pronome que também tem função adjetiva, mas nesse caso aqui ele não assinalou, tá? Ele assinalou hagion, que é um adjetivo, que mais que ele assinalou? Deixe-me ver aqui. Hagio de novo, e ele só usou o hagio. Tá bom. Tá ok. Esclarecimento, a expressão... Olha só, no versículo 44 aparece a expressão tu Petro. Normalmente, como tem sido utilizado o caso genitivo até aqui, ele seria traduzido por de Pedro. Contudo, neste e em muitos outros versículos, o genitivo pode ter um outro significado. Como se percebe na tradução ultraliteral acima, o artigo foi ignorado, tu Pedro foi traduzido apenas por Pedro. Trata-se aqui de um genitivo absoluto, termo que descreve um genitivo pendens, solto, lembra que eu falei? Solto dentro de uma oração. Ou seja, um genitivo que não concorda com nenhuma parte da oração principal e também não faz parte dela. Ele é a forma do sujeito da oração solta, por isso ele é chamado também de genitivo pendens. Mas sobre isso é visto no capítulo que trata do particípio. Normalmente ele acompanha o particípio. Essa explicação eu já dei para vocês ali na outra aula. Deixa eu ver aqui, só... Tá gravando tranquilamente. Vamos ver se continuamos aqui. O emprego dos adjetivos, tá? Isso a gente já viu, vamos recordar. O adjetivo em grego, como no hebraico, isso é uma coisa interessante, ele pode, deixa eu pôr aqui um documento, Google.
O adjetivo em grego, ele pode estar numa configuração chamada atributiva. Vamos colocar as configurações do adjetivo em grego. Ele pode estar numa configuração atributiva, ele pode estar numa configuração predicativa, e ele também pode estar numa configuração substantivada. Vocês se lembram quais são as características de cada uma dessas atribuições? Vocês se lembram? Pode falar. Atributivo atribui uma qualidade, qualifica. Uhum. Predicativa? Faz uma afirmação sobre o sujeito. Isso, por isso ele é considerado como uma oração uma oração nominal, uma oração onde o substantivo e o adjetivo exercem uma função nominal e os dois estão no nominativo, tá? Então, você coloca entre os dois um verbo de ligação, normalmente o é, ou está, ou alguma coisa assim. E a substantivada? O adjetivo assume o papel de um substantivo. Exatamente. Então, na atributiva, ele determina uma qualidade do substantivo que ele está concordando em caso, vírgula, gênero e número. E determinação. O que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: normalmente, você vai descobrir que um adjetivo está na sua atribuição, ou melhor, na sua configuração atributiva, quando, na mesma frase, você tem um substantivo, que ele qualifica. Como é que você sabe que ele está qualificando? Ele concorda. Ele está no mesmo caso, ele está no mesmo gênero, no mesmo número, e se o substantivo tiver artigo, ele também vai ter artigo. Se não tiver artigo, ele não terá artigo. Então, ele concorda em gênero, número, caso, gênero, número e determinação. Ok? Já no caso do predicativo, o sujeito pode ter artigo, mas o predicativo, que em geral, que nesse caso pode ser um adjetivo, porque o predicativo não precisa ser um adjetivo, ele pode ser um substantivo também. Mas no caso do predicativo ser um adjetivo, ele nunca tem artigo. A diferença básica entre a configuração atributiva é que na configuração atributiva, os dois estão como que ligados pela sua concordância. No caso da atribuição ou da configuração predicativa, é como se tivesse um verbo de ligação ali e o adjetivo nunca vai ter artigo. O sujeito pode até ter, e aí você determina quem é o sujeito ou não, mas o adjetivo nunca. Agora, existe um caso em que o adjetivo tem artigo, mas não tem correspondente. O que é correspondente? Você, normalmente, quando você usa um adjetivo, eu digo homem inteligente. Okay? O homem é inteligente, função predicativa. Função atributiva, homem inteligente. Agora, se eu coloco assim, o inteligente foi em tal lugar,
Notem, essa palavra inteligente, ela está com artigo, mas ela não tem nenhuma palavra na frase a qual ela está qualificando. Então, o que eu fiz com esse adjetivo? Nós estamos falando de português. Eu simplesmente o substantivei. Eu transformei o adjetivo em um substantivo. Belo, por exemplo. Belo é um adjetivo. Se eu disser o belo, não é o cantor, né? Eu estou dizendo o homem belo, o belo, né? O belo é o ideal dos artistas. Pronto. No caso, buscar o que é belo é ideal dos artistas. Então, eu estou substantivando esse verbo. O belo não foi o melhor exemplo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. O feio, né? O feio, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, olha aí, quem ama o feio é um substantivo, mas feio normalmente é um adjetivo. Então, eu estou substantivando esse adjetivo. Deu para entender? Vamos voltar aqui para a nossa gramática. O adjetivo atributivo atribui uma qualidade ao substantivo. Por isso se diz que ele qualifica o substantivo, dá a ele uma qualidade. Por exemplo, na expressão to pneuma, to hagion, olha aqui a característica, tá vendo? Olha, ambos têm artigo, tá? To pneuma, to hagion, ambos estão no acusativo e ambos estão no singular. Então, notem, pneuma é um substantivo, hagion, santo, é um adjetivo. Os dois estão concordando em caso, em gênero, número e determinação. O gênero aqui é neutro, espírito em grego é neutro. Então, por isso, o adjetivo ele vai tomar a forma do substantivo que ele qualifica. O adjetivo hagion, santo, está atribuindo uma qualidade ao substantivo pneuma. Assim, fica claro que não se está falando de qualquer espírito, mas de forma especial do santo. Nessa posição atributiva, o adjetivo aparece sempre acompanhado. Deixa eu tirar isso aqui para ficar maior a página, só um instante. Ok. Né? Então, olha só, nessa posição atributiva, o adjetivo aparece sempre acompanhado, imediatamente do artigo definido, ainda que possa ser expresso em duas formas diferentes, mas com o mesmo significado. Veja o exemplo. O Espírito Santo, to pneuma, to hagion, ou to hagion pneuma. Notem que o adjetivo sempre terá o artigo nessa posição atributiva, mesmo que o substantivo não tenha. Eu posso, para eu fazer isso, eu tenho que trocar o substantivo de lugar. Então, eu tenho que dizer, né? Vamos lá, opa, ok. To pneuma, to hagion. Eu, normalmente, quando eu encontro esse tipo de coisa, na hora de fazer a tradução, eu traduzo assim, olha, o Espírito, o Santo. O Espírito, ele não pega aqui, é interessante isso. Tá bom. O Espírito, o Santo. Por quê? Porque assim eu estou sabendo que eu estou trabalhando com o adjetivo na posição atributiva, ou na configuração atributiva. Ou então, se eu digo to hagion pneuma, eu estou incluindo nesse to aqui, eu estou incluindo tanto o adjetivo, que está determinado, como o substantivo. Ok? Observação. Em muitas ocasiões, na tradução para o português, também a ordem substantivo-adjetivo pode ser invertida para adjetivo-substantivo, que dá na mesma. Tanto faz dizer o Espírito Santo como o Santo Espírito. O adjetivo santo, em qualquer posição, está qualificando o substantivo espírito. Ficou claro aqui a questão do uso do artigo
para o adjetivo quando você está trabalhando com a configuração atributiva. Nesse caso aqui, eu estou simplesmente dizendo que o Espírito, dando qualidade ao Espírito. Qual o Espírito? Santo. Qual é o Espírito? O Santo. Não é qualquer Espírito. É o Espírito Santo. Ok? Agora, vamos ver no modo adjetivo, na configuração predicativa. O adjetivo no modo predicativo faz uma afirmação a respeito do sujeito. Para que seja possível transmitir esse significado, é necessária a utilização do verbo ser como auxílio na tradução. No grego, o verbo não aparece. O adjetivo no modo predicativo sempre vai dizer que o sujeito é ou está alguma coisa. Também o predicativo pode ser expresso em duas formas. Então, vamos lá. Notem, quem é que está determinado? Topneuma hagion. O artigo não está determinado. Então, eu digo, o Espírito é santo. Ou, hagion topneuma. Percebam? O adjetivo, nessa configuração ou posição, ele nunca leva artigo. Tá? Ele nunca leva artigo. Vamos dizer que os dois estejam sem artigo. Como é que vocês traduziriam? Um Espírito Santo. Exatamente. Qual é a posição? Ou configuração? Predicativa. Não, é atributiva. É verdade, verdade. Só se torna predicativa quando você precisa colocar o verbo ser. Então, um Espírito Santo, é possível essa tradução. Aí você põe hagion pneuma, ou pneuma hagion, sem artigo nenhum. Tá? Quando a expressão grega tem artigo definido, fica fácil identificar se o adjetivo está sendo utilizado no modo predicativo ou atributivo. Quando o adjetivo está imediatamente depois do artigo, trata-se de modo atributivo. Então, quando o artigo está coladinho no adjetivo, sempre é atributivo. E quando o artigo está colado no substantivo, como no exemplo acima, o adjetivo está no modo predicativo. Quando a expressão grega não utilizar nenhum artigo, seja antes do substantivo ou do adjetivo, só mesmo o contexto determinará se o adjetivo está no modo atributivo ou predicativo. Por exemplo, pneuma hagion, um Espírito Santo, ou um Espírito é santo. Tá? Você não estava de todo errado, não. Sempre, nesses casos aqui, você vai ter que depender do contexto. Tá bom? Mas eu aconselho o seguinte: prefira o atributivo, que é mais comum. Tá? E embora a forma predicativa seja possível. O substantivado é mais fácil ainda. O adjetivo pode aparecer na frase grega isolado, acompanhado só do artigo definido, mas sem o substantivo. Quando isso acontece, ele se transforma em substantivo. Veja os exemplos. Hoagios. Né? Nesse caso aqui, ó, hagion pneuma. Ele está no acusativo, ele está no neutro. Ele é nominativo neutro. Aqui, ele está no masculino. Portanto, ele pede um artigo masculino. Então, como está no masculino, pode ser traduzido por o santo ou o homem santo. Às vezes, por exemplo, hoagios está se referindo a Deus. Nossa, ele não pega de jeito nenhum, tá bom. Hoagios, o santo, os judeus gostam dessa expressão, né? Assim diz o santo, porque o santo, o santo é Deus.
Então, essa expressão Ho-Hagios, quando aparece no Novo Testamento, pode significar Deus. Tá bom? Agora, ela é usada também para seres humanos. Dizem assim, aos santos que estão em Corinto. Nesse caso, aos santos está na posição substantivada. Substantivo, exatamente. Quando o adjetivo aparece sozinho, e normalmente ele tem um artigo, né? Nesse caso, aos santos, ele estaria no dativo, aos santos. Tá? Ele está substantivado, isso acontece muito. Né? Seria ao, porque é o dativo é o verbo, é a preposição a, mais o artigo o. Reagia. Hagia. Re-Hagia. A santa, ou a mulher santa. To-Hagion. Como está no neutro, pode ser traduzido por o santo, a santa, dependendo do que for em português, ou aquilo que é santo, ou ainda a coisa santa, que o neutro, em geral, não é usado para seres sexuados. Normalmente ele é usado para coisas e tal. Assim como os substantivos, porém, também existem adjetivos da primeira, segunda e terceira declinação. Como os adjetivos concordam em gênero, número e caso com os substantivos que estão qualificando, e ainda com os artigos definidos, quando acompanhados por eles, não há muita necessidade de verificar cada uma dessas formas e tal. Mas eu passei para vocês aqui uma tabela dos adjetivos e essa tabela interessante. Deixa eu abrir aqui para eu poder trabalhar com ela. Está aqui no Classroom. Essa tabela, ela mostra uma coisa interessante. Deixa eu pegar aqui, grego 4. Mas está demorando para abrir. Tem muita coisa aberta. Faz parte. Faz. Tabela com modelos de adjetivos, está aqui. Eu tinha deixado essa tabela direitinho no lugar certo. Vamos lá. Desafios da tecnologia. Rapaz, eu preciso ver por que está dando esse problema. Não era para... Eu tinha, inclusive, deixado isso aqui prontinho, mas aí teve que... Depois de uma tutoria, Wellington Bru.
Eu sei, o cara manja, eu já percebi. Abre pelo Classroom, tá? O material foi enviado por lá, professor. Eu pensei, porque eu estou abrindo pelo Classroom, e eu não, tá aqui, olha, né? Bom, eu não vou ficar escrevendo nele. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que é importante. Quando a gente fala dos adjetivos, deixa eu subir aqui um pouco, né? Você pode dizer que os adjetivos, eles vão aparecer, são basicamente de dois tipos. Vocês têm os adjetivos triformes e os adjetivos biformes. Os adjetivos triformes, eles vão ter uma forma para cada gênero. Normalmente são da primeira e da segunda declinação. Então, o que eu quero dizer com isso? Os adjetivos triformes, eles vão seguir o artigo. Eles vão ter uma forma masculina, uma forma feminina e uma forma neutra. É o caso, por exemplo, de hagios, que nós vimos aqui. Então, vamos pegar aqui o hagios, da pneuma, da petro, tá, hagion. Ó, hagios, tá? Ele, melhor dicionário aqui não é esse. Deixa eu ver se eu acho um outro dicionário aqui melhor. Léxico Strong. Esse é um dicionário mais completo. Olha aqui. Vocês estão conseguindo chegar aqui? Eu preciso deixar maior. Tá bom. Aumentar um pouco aqui. Ó. Hagios. Voltar aqui. Hagios. Então, percebam. Hagios, hagia e hagion. Quando vocês veem no dicionário um adjetivo que tem a forma masculina, a forma feminina e a forma neutra, nós estamos trabalhando com um adjetivo triforme. Ok? Vocês vão ver isso aqui no texto que eu mostrei para vocês aqui. Olha só. Por exemplo, adikos, tá? Ele tem a forma masculina, a forma neutra. Olha só, esse é diforme. Esse é biforme, né? Exatamente. Esse, olha só, eles têm a forma masculina e feminina, é a mesma forma, adikos. Então, vocês vão poder usar masculino e feminino, mas a forma neutra é diferente. Outro que é biforme, aletes. Na próxima página. Isso, aletes. Então, vocês têm aqui a forma masculina e feminina e a forma neutra. Percebam que a forma neutra é bem diferente daquele neutro que a gente está acostumado. Da onde que vem esse neutro? É da terceira declinação. Vamos pegar aqui. Na próxima página, nós temos com. Então, ó, com, ecusa, com.
É com, é voluntariamente, de livre e espontânea vontade. Então, tem a forma masculina, a forma neutra, a forma feminina e a forma neutra. Portanto, este é um substantivo triforme. Kalos, que é bom, útil, né? Daí vem caligrafia. Caligrafia é uma letra boa. Então, ele tem uma caligrafia ruim. Não existe caligrafia ruim. Quem tem uma caligrafia ruim tem uma cacografia. Porque caligrafia é uma letra boa, é uma letra bonita. Sempre. É claro que caligrafia em português já virou um substantivo que significa letra, simplesmente. Mas deveria ser uma letra bonita. Se é caligrafia, tem que ser bonita, porque kalos é bom, é bonito, é útil, é sem defeito. Então, é triforme. Está aqui, ó. Masculina segue a segunda declinação, feminina segue os substantivos em eta da primeira declinação, e neutro segue a segunda declinação. O plural, kaloi, kalai, kalá. Tá? Se vocês pegarem essas terminações, elas vão corresponder justamente aos substantivos. Mega, ó, megas, megale, mega. Ok? Sempre que vocês encontrarem uma palavra explicada em 2 ou 3 palavras, você está trabalhando com um adjetivo. Isso é uma boa forma de você descobrir quais são os adjetivos. Esse aqui é um dos adjetivos mais interessantes, porque ele é um adjetivo que o genitivo dele, olha, pantos. Então, como é que a gente faz com pantos? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um negócio que nós vimos na aula passada. Então, olha só. Se o genitivo dele é pantos, esse é o genitivo. Como é que você descobre a raiz? Você tira as 2 últimas letras. Então, a raiz termina em tal. Portanto, ele é da terceira declinação. Ok? Aí você vai usar aquela tabelinha que eu passei para vocês. Aqui, quer ver? Onde é que está? Olha, material necessário, material para uso em aula. Esta tabelinha aqui, tabelas e terminações, vai ter a informação que a gente precisa. Tá vendo? Essas informações, note, paradigmas, tá aqui, olha. Se ela é da terceira declinação, no nominativo ela tem que ter um sigma. Então, eu deveria ter deixado a anterior aqui, mas não deixei. Mas tem. Diga! É o paz, tem sim. Tem aí? O nominativo paz. Isso. Pi, alfa. Seria pant, né? Você põe o sigma, vai virar pants. Como ts não pode terminar uma palavra em grego, isso tudo cai e aí ele vira paz. E é por isso, ó, vamos ver se... Voltando aqui. É por isso que o pant vira
paz, está aqui. E com megas, está aqui, olha. Por isso que ele vira paz. Porque cai o NT aqui do meio e fica só o sigma. E aí vem panta, pantos, panti. Ele vai seguir a mesma coisa da terceira declinação. Ok? Poli, polê e poli. Né? Polis. Ela ajuda. Oi? Perdão? Esse verbo. A tela. Pode falar. Se aumentar a tela, ajuda. Obrigado. Polis, polê e poli. O genitivo é polu. Então, notem, eu tiro as duas últimas letras, ele tem 2 lambdas aqui na raiz. Então, vai haver modificações por conta disso. Poli é muito. Ó, polis, polis, polim, polu, polô. Isso é muito em grego. Aqui, ó, sofron. Sofron é prudente. Vem de sofos, que é sábio, né? Sofia. Então, sofron, prudente, sofron, prudente, e sofronos, prudente. Então, percebam que esse on aqui, no neutro, a gente vai ter a possibilidade de descobrir qual é a raiz. Ó. Sofron, sofrona, sofronos. Então, esta é a raiz, a partir, tirando aqui, ó, se tira do genitivo. Ok? E taqui, esse taqui é interessante, porque taquis, taqueia e taqui, que é rápido, veloz. Daí que vem a palavra táxi, viu? A palavra táxi vem daqui. O que é táxi? É aquele que, quando vem, vem rápido. Aliás, quando diz que Jesus breve voltará, a palavra é essa aqui. Jesus breve voltará significa que, quando ele voltar, será rápido. Mas não indica a brevidade, o tempo, porque já faz 2000 anos que ele prometeu e tal. Muita gente diz, pô, mas ele prometeu há 2000 anos e não voltou ainda. Sim, porque o que se disse, o que ele disse é, eis que breve voltarei. O breve aí não significa que daqui a pouco eu volto. Significa, eu vou voltar e quando eu voltar, vai ser rápido. Professor, diga. Eu tenho que sair aqui porque eu estou de plantão, tá? O horário que eu sou autorizado já terminou. Perdão, eu não vi que o horário passou aqui. Gente, os artigos nos ajudam aqui. Meu irmão, pode sair, fique à vontade. Quem precisar sair, fique à vontade. Aqui é apenas uma tabela, o finalzinho aqui começa a questão do artigo e tal. Mas essa tabelinha aqui ajuda vocês a identificarem os diferentes tipos de adjetivos que existem. É claro que no dicionário eu vou ter melhores informações. Por exemplo, olha, agiotes, que é um adjetivo, aqui, não, esse aqui é um substantivo, tá? Agiotes deve ser santificado, é isso? Não, é santidade, tá? Pureza. Então, aqui, nesse caso, agiotes, agietos, que é o genitivo, e é feminino, tá? Então, você tem aqui um substantivo. E aí você vai vendo pelos dicionários, em geral, você tem, no dicionário em português, ele vai dizer, na maioria das vezes, que é adjetivo. Tá vendo aqui, ó? Aqui é verbo, e quando é adjetivo, ele aparece e dá essa informação. Gente, era isso que eu tinha que trabalhar com vocês hoje. Vejam se vocês conseguem entregar eu não sei se vocês tinham entendido que vocês precisavam fazer aqueles exercícios. Querem um prazo maior para vocês fazerem os exercícios
do capítulo 16? Seria ótimo, professor. Então, professor, na verdade está feito. A dificuldade já está feito. Lá no seu como que você mandou lá, isso que é mais difícil. Nós fizemos tudo. Já fizeram? Mas todos fizeram? Já fiz. Pode ser que nem todos tenham entendido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais um dia para a entrega, só por uma questão de ajudar os colegas que talvez não tenham entendido. Ô, professor. Diga. Professor, assim, essa forma de fazer exercício, para nós, eu creio que é muito boa, porque faz com que a gente pratique. Mas não há possibilidade de o senhor colocar no Word, ou sempre que for fazer, colocar no documento aí, desse documento Word. Há essa possibilidade. Isso é muito mais trabalhoso para mim, porque eu preciso pegar o versículo lá e montar uma coisa na página. Mas eu posso fazer sim, Maurício. Eu acho que vale a pena, porque a questão é quando o exercício é muito complexo, eu vou gastar um tempo muito maior. Mas eu vou fazer... Olha, como ideia, professor, olha só, como ideia, se nós traduzíssemos um versículo que seja por dia, uma porção da palavra de Deus, seria muito mais vantajoso do que aquele texto gigante que a gente já tem o texto escrito aqui, né? Mas são porções da palavra de Deus no Word, e eu acho que seria interessante, entendeu? Seria mais prático para a gente poder trabalhar. Eu estou aqui me metendo aqui para tentar configurar aqui para poder passar lá para o senhor aqui, entendeu? Eu já fiz no livro, mas eu quero tentar fazer de forma digital aqui. Né? Eu entendi. É porque o Wellington Bloom, ele já deu a ideia aí, ó, de fazer, copiar e colar dentro do Word, que aí você consegue editar ali e depois você salva de novo. Não, mas o PDF não tem como copiar, cara. Não, quando é PDF, você não consegue copiar. O que eu conseguiria seria... Então, mas você abre com o documento do Google. Mesmo assim, eu não consigo copiar. Consegue. O que eu conseguiria, talvez, editar o PDF se eu tivesse um editor de PDF. Um editor de PDF. Eu vou ver se eu tento achar um editor de PDF. Eu acho que o problema é que todos os editores que eu conheço são pagos. Mas, professor, olha só como dica. Esse texto, o senhor até pode colocar ali, mas quando o senhor nos passar um exercício para nós copiar e praticar, que esse exercício venha em Word, não precisa ser o exercício do livro, pode ser um outro qualquer. Entendi. E aí o senhor também não tem esse trabalhão que a gente está tendo também, quer dizer, e tem gente que não consegue, eu estou batendo a cabeça que não estou conseguindo. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma tentativa, acho a sua sugestão muito positiva, vou tentar manter os exercícios do livro pelo seguinte, os exercícios do livro exercitam justamente aquele tema que foi tratado naquele capítulo. Quando você tem a indicação do versículo, como ali tem, eu pego no Logos e é fácil para mim fazer. Isso, para mim, é tranquilo. O que, às vezes, é complicado é quando, por exemplo, tem aquele tipo de exercício que tem um negócio aqui, você tem que montar as palavras e não sei o quê. Isso é mais complicado. Mas a tradução de versículos, ela é muito simples de eu fazer e acho que a sua ideia de fazer isso é muito boa, porque vocês estão no quarto bloco aí, né? No quarto período, e logo vocês vão ser exigidos a traduzir versículos bíblicos mesmo. Então, essa prática é muito positiva para vocês, e vão aproveitar esses nossos meses aí que a gente ainda tem, para dar o máximo de conteúdo para vocês entenderem uma maneira de traduzir e ter uma tradução mais bem elaborada. Combinado, gente? Ok. Alguma outra sugestão? Estou aberto. Falando em conteúdo, o senhor mantém bem quando o senhor faz vídeos e posta para a gente sobre os conteúdos. Por exemplo, sobre substantivos. Se o senhor fizesse um deles sobre adjetivos, o senhor conseguiria usar menos tempo e isso nos ajudaria a entender melhor a questão. Na verdade, Josia, essa é a minha intenção. E o meu problema é que eu estou pertinho da reunião do presbitério, então os vídeos que eu teria que ter gravado na segunda-feira para deixar para vocês, eu não consegui gravar porque eu estou preparando a documentação para o presbitério. Mas eu pretendo fazer isso, como eu fiz os vídeos do substantivo, ainda está faltando a segunda declaração
E a terceira declinação que eu quero fazer para vocês, para deixar, vou fazer um de adjetivo, um vídeo só de adjetivo, e já para a semana que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho os pronomes, os pronomes demonstrativos, os pronomes pessoais e tal. Eu já vou fazer um vídeo de pronomes para deixar com antecedência para vocês, para que quando a gente chegue na aula, se vocês tiveram a oportunidade de ver os vídeos, melhor. Se não tiveram, vocês têm um reforço que vocês podem acessar a qualquer momento. Tudo bem? Muito bom, a ideia é boa, só seguir. Essa ideia que eu estou querendo, o problema mesmo é a questão, porque o problema é que eu fiquei sabendo que eu daria estas matérias menos de 20 dias antes de começarem as aulas. Então, eu não tive tempo de gravar os vídeos que eu queria ter gravado. Isso por conta dessa correria toda e tal, não estou reclamando, não. Só estou explicando por que eu não consegui fazer. Mas essa é a intenção. Sem problemas, não há reunião do ministério que dure para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Um abraço, gente. Deus abençoe vocês e boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu irmão. Deus. Boa noite. Boa noite.